No dia em que eu nasci, a vila inteira teve o mesmo sonho. Uma mulher vestida de vermelho estava debaixo daquela velha acácia na entrada da vila, com um bebê no colo. Ela disse para todo mundo: "Esta criança eu empresto a vocês por 30 anos. Depois de 30 anos venho buscá-la." Quando terminou, ela colocou o bebê debaixo da árvore e se jogou no poço seco atrás da vila. No dia seguinte eu nasci, e minha mãe morreu no parto. Desde aquele dia, mais de 300 pessoas da vila passaram a ver coisas ruins. Só eu não via essas coisas, e elas também não ousavam encostar em mim. Quando me viam, fugiam como se eu fosse uma praga. E foi assim que virei a pessoa mais especial da vila. Tão especial que todo mundo tinha medo de mim, mas também precisava de mim. Xiao Chui, eu vi de novo! Meu pai voltou. Está sentado na sala principal. Seu pai não morreu há 3 anos? É justamente por estar morto que dá medo. Ele está sentado na cadeira de honra, olhando fixo pra mim. Chen Xiao Chui, por favor, vai lá em casa dar uma olhada. Eu suspirei e fui andando pra fora. Esse tipo de coisa acontecia quase todo dia. Sempre que eles morriam de medo, vinham me procurar. Só quando eu ia é que aquelas coisas ruins desapareciam. Fui com o Wan coxo até a entrada da sala principal da casa dele. Está naquela cadeira de honra. Olhei para dentro. Na cadeira de honra vazia, não tinha absolutamente nada. Sumiu. Foi embora. Wan coxo espiou, soltou o ar e desabou sentado no chão. Foi embora mesmo. Chen Xiao Chui, você é o santo vivo da nossa vila. Haha, então pelo menos me dá umas oferendas, né? Este ano eu fiz 29 anos. Falta só 1 ano para aquela mulher de vermelho vir me buscar. Todo mundo na vila sabia disso, mas ninguém tocava no assunto fingindo que o acordo de 30 anos não existia. Até que esta manhã, o chefe da vila, Lao Chen, reuniu todo mundo no salão ancestral. Mais de 300 pessoas lotaram o salão até não caber mais ninguém. O chefe ficou diante das placas dos ancestrais, com o rosto mais feio que o de um morto. Ontem à noite sonhei de novo. No sonho, aquela mulher voltou. Ainda vestia aquela roupa vermelha e ainda estava debaixo da velha acácia. Ela disse que os 30 anos estão acabando. Antes de vir buscar a criança, quer cobrar juros. Que juros? Os olhos de toda a vila. Ela disse que pegamos os olhos dela emprestados por 30 anos para ver coisas ruins. Agora é hora de devolver. A multidão explodiu na hora. Devolver os olhos como? Arrancando e entregando pra ela? Por quê? A gente nem pediu emprestado. Foi ela que deu. O que a gente tem a ver com isso? O chefe levantou a mão tentando conter a gritaria. Ela disse que há 2 escolhas. Primeira, devolver os olhos por vontade própria. Não é arrancar os olhos de verdade, e sim abrir mão da capacidade de ver coisas ruins. Segunda, ele parou e varreu todos com os olhos. Por fim olhou pra mim. Segunda, usar os olhos de Chen Xiao Chui para trocar pelos olhos de toda a vila. Todos os olhares se viraram para mim, como mais de 300 facas cravadas no meu corpo. Chen Xiao Chui, eu sei que isso não é justo com você, mas mais de 300 pessoas da vila não podem ficar todas cegas. Se a gente não enxergar essas coisas ruins, não consegue fugir delas. Todos esses anos, sobrevivemos porque conseguíamos ver aquelas coisas antes e desviar delas. Se não conseguirmos mais ver, em menos de 1 mês, a vila inteira morre. Eu fiquei em silêncio. O salão ancestral ficou tão quieto que dava para ouvir os batimentos. Chen Xiao Chui, eu sei que você está magoado, mas você já não consegue ver coisas ruins mesmo. Seus olhos não têm muita utilidade pra você, certo? É? Você entrega os olhos e ainda vive. Se a gente ficar cego, morre todo mundo. Chen Xiao Chui, salva a gente! Por favor. Os pedidos de súplica vinham de todos os lados. Eu olhei para aquelas pessoas que me viram crescer. Aquelas pessoas que todo dia me chamavam para espantar coisas ruins. Pessoas que precisavam de mim e tinham medo de mim. E se eu não entregar? O rosto do chefe escureceu na hora. Então só podemos escolher a primeira opção. Abrir mão da capacidade de ver coisas ruins. E esperar a morte. Eu ri. Eles eram tão bondosos, né? Mas vocês não vão escolher a primeira, certo? Vão me forçar a escolher a segunda. Ninguém respondeu, mas o olhar deles dizia tudo. Tudo bem, eu dou meus olhos a vocês. Todos soltaram o ar no mesmo instante. Mas eu tenho uma condição. Que condição? Quero saber a verdade. O que aconteceu 30 anos atrás? Quem era aquela mulher? Por que ela me emprestou a vocês? Quero saber tudo. O rosto de Lao Chen mudou, e o dos outros velhos também. Eles trocaram olhares, hesitando e lutando por dentro. Por fim, o chefe falou: "Tudo bem, eu te conto. Mas depois de ouvir, você precisa entregar seus olhos pra gente." No dia em que eu nasci, a vila inteira teve o mesmo sonho. Uma mulher vestida de vermelho estava debaixo daquela velha acácia na entrada da vila, com um bebê no colo. Ela disse para todo mundo: "Esta criança eu empresto a vocês por 30 anos. Depois de 30 anos venho buscá-la." Naquela noite, no salão ancestral, restamos só eu e 3 velhos. Eles acenderam uma lamparina a querosene. A chama tremia, deixando o rosto deles sinistro. 30 anos atrás, nossa vila sofreu uma grande calamidade. Que calamidade? Seca, gafanhotos e peste. As 3 desgraças vieram juntas e quase metade das pessoas morreu. No cemitério abandonado atrás da vila, havia tantos túmulos que nem cabia mais enterrar. E depois apareceu uma mulher toda vestida de vermelho, bonita de um jeito que nem parecia humana. Bonita demais. Bonita a ponto de assustar. Ela disse que podia salvar a vila, mas tinha uma condição. Que condição? Pegar uma criança emprestada. Ela disse que precisava de uma criança pura para ser sua herdeira, mas ainda não podia levá-la. Tinha que esperar 30 anos. Durante esses 30 anos, ela emprestaria a criança para nós. Em troca, nos daria o olho espiritual, ou seja, a capacidade de ver coisas ruins. Por que dar essa capacidade? Porque aquela calamidade matou gente demais. As almas injustiçadas não se dispersaram e assombravam a vila. Sem vê-las, não dava para desviar, mas gente morreria. Com o olho espiritual, pelo menos dava para fugir delas. Então vocês aceitaram? Os 3 velhos ficaram em silêncio ao mesmo tempo. Depois de muito tempo, o chefe disse: "Na época, só 3 mulheres da vila estavam grávidas. Sua mãe, a esposa do Liu do lado oeste da vila, e minha filha. Minha filha tinha só 18 anos e engravidou sem casar. Ninguém sabia de quem era a criança na barriga dela. A esposa do Liu estava grávida de gêmeos e já estava no 7º mês. Sua mãe estava grávida de você, recém chegando ao 8º mês. Vocês me escolheram?